Aqui é o professor Alcides Góes e hoje vamos falar sobre ligações covalentes. Vejamos um exemplo aqui. Eu tenho a reação química, onde eu tenho dois átomos de hidrogênio que se juntam e formam a molécula do H2, um gás de hidrogênio. Como se processa essa reação? Bom, eu percebo aqui que eu tenho aqui dois hidrogênios representados um ao lado do outro e circulando ao redor de cada um deles, eu tenho seus respectivos elétrons. Sabemos que o hidrogênio ele possui uma carga positiva no seu núcleo, portanto, ele também só possui um elétron ao seu redor. Ocorre que para o hidrogênio se estabilizar, ele tem que adquirir a mesma configuração eletrônica que o gás hélio, que é um gás nobre. No caso, o gás hélio possui dois elétrons para se estabilizar. Então, o que acontece? Quando esses núcleos eletrônicos se aproximam, os elétrons dos dois átomos começam a ser compartilhados. Olha aqui o que acontece. Ocorre um compartilhamento de elétrons. E isso é característica da ligação covalente. Diferente da ligação iônica, onde existe a doação de elétron, aqui, nesse caso, numa ligação covalente, ocorre o compartilhamento de elétrons. Eu posso representar esses elétrons da última camada no esquema de bolinhas e X. E tem aqui, por exemplo, um dos átomos eu representei com bolinha e o outro eu representei com X. Essa união dos dois átomos, esse compartilhamento, tem essa estrutura é chamada de forma de Lewis, onde eu tenho pontinhos e bolinhas. Já no caso, quando eu represento a ligação química estabelecida entre esses dois átomos, que é a ligação covalente, por meio de traço, aqui esse um traço significa que existe um par de elétrons compartilhados. Então aqui no caso eu chamo de forma estrutural plana. E uma outra maneira também de representar uma união química é dessa maneira, através da sua fórmula molecular, que está aqui no caso do hidrogênio. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Bom, quais átomos podem promover compartilhamento de elétrons? Ou seja, quais átomos podem fazer ligações covalentes? Existe um pequeno grupo na tabela periódica que tem essa possibilidade. Eles estão aqui separados, representados de maneira predominante aqui do ladinho direito da tabela periódica, exceto a última coluna, que são os gases nobres, que já naturalmente são estabilizados, eles não precisam fazer novas ligações químicas para se estabilizarem. Então, esse conjunto de átomos, juntamente com o hidrogênio, que está lá na outra ponta, são os átomos capazes de fazer ligações covalentes. Bom, vamos a alguns exemplos que eu destaquei aqui. Vamos ver o caso do cloro. O cloro está aqui na tabela periódica, na família dos halogênios, que seria na família 17 ou na família dos halogênios. Então, o cloro ele tem 7 elétrons na última camada de valência, que são representados aqui no cloro que está do lado esquerdo, com 7 bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são os 7 elétrons da última camada, e a mesma coisa para o cloro que está do lado direito. Essa união, esse compartilhamento de elétrons, ele promove uma ligação química que eu represento com o risquinho que vai dar a forma estrutural plana, que eu tenho um átomo de cloro ligado a outro átomo de cloro, através da ligação covalente. No caso do oxigênio, que é outro exemplo aqui que eu separei, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o oxigênio está aqui, ó. Ele possui na sua última camada de valência 6 elétrons. Ora, se ele possui 6 elétrons, ele precisa de 8 para se estabilizar, ele vai precisar efetuar mais dois compartilhamentos. Então, no caso, quando ele se une a outro átomo de oxigênio, então ele vai compartilhar, por exemplo, esses 2 elétrons de cada um deles. Então, aqui vai ocorrer duas ligações químicas, que são representadas na forma estrutural plana com 2 risquinhos. Então, cada risco que está representado aqui na forma molecular indica uma ligação covalente que o átomo estabeleceu. O próximo exemplo aqui é o nitrogênio.
nitrogênio, ele está aqui, ó. E por estar nessa posição, ele tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Precisando de 3 elétrons para se estabilizar. Então ele vai fazer a ligação química com outro átomo de nitrogênio. E nesse caso ele vai compartilhar 3 pares de elétrons. Como está aqui representado na forma de Lewis. Então, como ele tem 3 pares de elétron, ele vai também ser indicado por 3 risquinhos que simboliza as 3 ligações estabelecidas nessa união dos 2 átomos de nitrogênio. Agora aqui tem um exemplo do cloro e de um átomo de hidrogênio. Conforme eu comentei anteriormente, quem pode fazer ligações covalentes são todos esses átomos que estão aqui do lado direito, mais o hidrogênio. Então aqui nós vamos compartilhar um elétron que está aqui, que é pertencente ao hidrogênio, vai compartilhar com o elétron que pertence ao átomo de cloro. Nasce aqui então a ligação covalente, que é representado na fórmula estrutural plana com risquinho. O nitrogênio, que é o último caso, nós já vimos ele aqui, ó, que ele faz 3 ligações químicas. Só que nesse exemplo, ele vai fazer as ligações químicas com os átomos e os elétrons que fazem parte do hidrogênio. Então, cada um deles vai estabelecer a sua ligação covalente para ter as 3 ligações, para estabelecer o compartilhamento com o nitrogênio, para que ele possa ter na última camada 8 elétrons, e o hidrogênio ele possa ter 2. Então, olhando individualmente aqui o átomo de nitrogênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 originais, 5, 6, 7, 8. Com os 3 elétrons que ele compartilhou dos 3 átomos de hidrogênio, ele estabelece a regra do octeto e se estabiliza. E aqui está o exemplo da fórmula estrutural plana. Olha, as tabelas periódicas mais novas, elas já têm aqui, ó, uma série de divisões de cores, mas eu tenho que ter em mente que todo o lado direito aqui da tabela periódica são átomos que podem fazer ligações covalentes, exceto a última coluna aqui, que representa os gases nobres, que eles não fazem ligação covalente. E também o átomo do hidrogênio. Então, são esses átomos que têm a possibilidade de fazer ligação covalente. Vamos ver alguns exercícios. Aqui no caso, o exercício segue. Quando se compara as espécies químicas de CH4, NH3 e NCl, podemos afirmar que os átomos estão unidos por ligações covalentes somente quais conjuntos de átomos que podem fazer isso? Bom, eu já vi anteriormente que o hidrogênio, que aqui está, ele já naturalmente é capaz de fazer ligação covalente. Mas vamos tentar localizar onde está o carbono. Vamos voltar para a tabela periódica. Ó, o carbono aqui está na coluna 14. Então ele faz parte dos elementos químicos que são capazes de fazer ligação covalente, juntamente com o hidrogênio, que eu já tinha visto anteriormente. Então esse primeiro aqui está ok. Esse primeiro aqui ele pode fazer ligação covalente e eu posso representar da seguinte maneira. Se eu tenho o átomo de carbono, vamos voltar para a tabela. Se ele está aqui na família 14, ele tem 4 elétrons na última camada de valência, então ele precisa de mais 4 para estabelecer a estabilidade da maneira igualmente dos átomos dos gases nobres. Então vamos lá. Se o carbono, ele precisa de 4 ligações químicas, eu posso representar na fórmula estrutural plana os 4 hidrogênios ao redor dele fazendo a ligação covalente. O próximo da linha aqui, ó, na sequência, é NH3. O nitrogênio nós já vimos que ele faz parte do grupo. Olha aqui, ó, na família 15. Por ele estar na família 15, ele tem 5 elétrons na última camada, precisa de mais 3 elétrons para fazer a ligação covalente. Então vamos ver quantos estão aqui, ó. Tem 3 hidrogênios. Então, da mesma maneira, se o nitrogênio precisa de 3 ligações químicas, eu coloco 3 hidrogênios ao redor dele, está estabelecido também a ligação covalente. Agora tem uma surpresa aqui, ó, o NaCl. O NaCl, vamos ver onde eles estão na tabela periódica? Vamos lá. O cloro está aqui na coluna 17, que é dos halogênios.
Então ele tem 7 elétrons na última camada, ele precisa fazer uma ligação. Mas onde está o sódio, que é o Na? O sódio está aqui na primeira coluna. Ó. Ele está na primeira coluna. Então ele não faz parte dos átomos que fazem ligação covalente. Ele está aqui. Então nesse caso, na primeira coluna, ele faz somente uma ligação. Só que aqui ele é um metal. Aliás, todos esses que estão aqui em azul na tabela periódica, a maioria da tabela periódica é formada por metais. Então se eu tenho um metal junto com um não metal, isso não se estabelece uma ligação covalente, mas sim uma ligação iônica. A resposta correta aqui é A, que é o CH4 e o NH3. Vamos ver mais um exercício. Aqui nesse caso, vamos ler o exercício. Os átomos dos elementos se ligam uns aos outros através de uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Então, conforme vimos anteriormente, uma ligação simples é um risquinho só, uma ligação dupla 2 riscos e uma ligação tripla 3 risquinhos, procurando atingir uma situação de maior estabilidade e o fazem de acordo com a sua valência. Aqui está a definição da valência. Capacidade de um átomo ligar-se a outros, conhecida através da sua configuração eletrônica. Assim, verifica-se que os átomos das moléculas H2, N2, O2 e Cl estão ligados de acordo com a valência de cada um na alternativa. Bom, ele quer saber como é que vai ficar a forma estrutural plana. Nós já vimos anteriormente que o hidrogênio ele faz uma ligação com outro átomo de hidrogênio para poder se estabelecer. Então essa aqui ficaria a configuração do hidrogênio. Do nitrogênio, nós também já verificamos anteriormente que ele, por estar na coluna 15, ele tem 5 elétrons na última camada, precisa de 3 ligações para estabelecer a regra octeto. Ele vai ficar nessa configuração. O oxigênio, nós também já vimos nos exemplos anteriores, quando eu tenho 2 átomos de oxigênio, estabeleço 2 ligações para atingir a estabilidade. E o cloro, como ele está aqui na coluna 17, ele faz uma ligação, eu posso uni-lo com outro átomo de cloro, de maneira que estabeleça essa ligação covalente e atinja a mesma estabilidade com gás nobre. Então vamos ver qual alternativa que vai bater. Nitrogênio está certo, no caso da letra A. Oxigênio está correto, cloro também. Essa aqui também bateu, sendo a letra A. E com isso chegamos ao final do nosso tópico de hoje. Até um próximo encontro.